Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. Bem, conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar o capítulo 18. Vamos falar sobre verbos. Ok, pessoal? Bem, morfologicamente, o verbo é a palavra que admite o maior número de flexões, de número e pessoa, de modo e de tempo, e de voz também, né? Bom, nesse capítulo, pessoal, o foco estará na caracterização dessa classe gramatical tão fundamental. Nós vamos falar sobre sua definição, né, sobre a sua estrutura e também sobre as suas flexões, ok? Bom, vamos lá? Então aqui eu trouxe o conceito do que é verbo, tá? Pessoal, verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, tá? Exatamente. E além de todas essas definições, né, nós também podemos dizer que o verbo é o elemento que caracteriza o sintagma verbal. Nós podemos dizer também que o verbo organiza o predicado, né? Nós podemos afirmar também que ele é a base da oração, que ele estabelece uma concordância com o sujeito. Né? Nós podemos afirmar também que ele é a palavra, como eu já falei anteriormente, com o maior número de flexões, número e pessoa, tempo, modo, não é isso? E ele também apresenta a categoria voz. Nós podemos encontrar o verbo na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. E, por final, nós podemos dizer que o verbo apresenta a categoria aspecto, né, que indica como o processo se desenvolve, ok? Então, nós temos aqui, né, algumas definições, né, de verbo, ok? Então, nós já sabemos que o verbo flexiona-se em tempo, modo, número, pessoa e voz, como eu já acabei de dizer, ok? Vamos avançar? Bom, os verbos agora, né, eles se classificam em regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes, tá? Essa aqui, pessoal, eu estou falando agora da classificação dos verbos, tá? Os verbos classificam-se em regulares. O que seriam verbos regulares? São aqueles verbos que não apresentam alterações nem no radical, nem nas desinências. Exemplo, cantar, vender, partir. Podem perceber que não houve alteração nem no radical, nem na desinência. Então, esses verbos são classificados como verbos regulares, ok? Verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São aqueles que apresentam alterações no radical ou nas desinências. Exemplos, verbos caber e estar. O verbo caber, né, nós temos aqui as formas verbais caiba e coube. Perceberam que houve uma alteração no radical? Né? Caiba, coube. Olhem só, percebam só as alterações no radical, né? No radical caiba e no radical coube. Então, o verbo caber é um verbo irregular por isso, por apresentar alterações no radical. E também o verbo estar. Né? O verbo estar, nós temos aqui a forma verbal estou. Então, houve uma alteração na desinência. Olha a desinência ou. Por isso que o verbo estar também é classificado como verbo irregular. Bom, o verbo anômalo é o verbo que apresenta grandes alterações no radical. E na língua portuguesa, nós temos dois verbos anômalos. São eles o verbo ser e o verbo ir. Podem perceber que quando nós vamos conjugar o verbo ser, eu sou, tu és, eu fui. Perceberam que há uma mudança brusca, né? Dentro do radical, há uma grande alteração no radical, por isso que o verbo ser ele é classificado como anômalo. E o verbo ir também. Vamos conjugar o verbo ir, eu vou. Eu ia, eu fui. Então, perceberam que houve uma grande alteração nos radicais. Por isso que o verbo ir também é classificado como verbo anômalo. Verbos defectivos, né, são verbos que não possuem determinados tempos, modos e pessoas. Então, eu trouxe aqui como exemplo o verbo chover, o verbo reaver e também o verbo abolir, né? São verbos classificados como defectivos por não possuírem todas as pessoas, ok? Os verbos abundantes, eles aceitam mais de uma forma equivalente. Estou me referindo
a forma do particípio, tá? Particípio regular e particípio irregular. O particípio regular é toda forma particípio que apresenta a terminação ado ou ido. Por exemplo, cantado, falado, bebido, partido, comido. Então aqui eu trouxe 2 exemplos, o verbo benzer e o verbo tingir. O verbo benzer também é abundante, porque ele possui 2 formas de particípio, benzido e bento. E o verbo tingir também possui 2 formas de particípio, né? Tingido e tinto. Por isso que esses 2 verbos são classificados como verbos abundantes. Ok, pessoal? Bom, nós sabemos também que os verbos, eles sofrem flexões em número e pessoa também. Quando eu falo flexão de número, é porque o verbo pode se apresentar tanto na forma singular quanto na forma plural. Então, o verbo estudar aqui, né, é o verbo que eu peguei como exemplo. O verbo estudar, ele pode flexionar em número, exatamente. Ele pode se apresentar tanto no singular quanto no plural. No singular nós temos eu estudo, tu estudas, ele estuda. Então eu tenho eu, tu, ele, as 3 pessoas do singular. Ele também pode se apresentar nas 3 pessoas do plural, né? Nós, vós, eles. Então, nós estudamos, vós estudais, eles estudam ou elas estudam. Então eu tenho aqui o meu verbo estudar flexionado tanto no singular quanto no plural, ok? Então o verbo ele pode flexionar em número também. E ele também pode flexionar em pessoa. Quando eu falo em pessoa, eu digo a primeira, a segunda, a terceira. A primeira pessoa é a que fala. A segunda pessoa é a quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. Quem é a primeira pessoa? Eu. Eu estudo. E também temos a pessoa, no caso, do plural, né? A primeira pessoa do plural, nós. Então, eu estudo, nós estudamos. A segunda pessoa pode ser a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Então, tu estudas, a segunda pessoa do singular. Tu estudas. E a segunda pessoa do plural, vós estudais. Tem também a terceira pessoa, né? A terceira pessoa é ele ou ela, né? A terceira pessoa do singular. E também tem a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, ele estuda, né? Ela estuda. Ou eles estudam, elas estudam. Então, o verbo ele pode flexionar tanto em número e pessoa também. E também pode flexionar-se em modo, exatamente. O verbo sofre flexão em modo também, tá, pessoal? Existem 3 tipos de modos verbais. 3 tipos de modos verbais. São eles: modo indicativo, imperativo e também subjuntivo, tá? Modo indicativo, modo imperativo e o modo subjuntivo. O que seria o modo indicativo? O modo indicativo, pessoal, ele expressa em geral uma ação certa, tá? Quer em relação ao passado, ao presente ou ao futuro, mas ele indica uma ação certa de acontecer. Já o modo imperativo, ele exprime apenas ordem, conselho, desejo, né? Um pedido, até mesmo um convite. E detalhe, o modo imperativo, ele não apresenta tempos verbais, ok? Ele só apresenta, tá, pessoal? Ele só apresenta 2 formas, afirmativa e negativa, tá? Modo imperativo não apresenta tempo verbal, ok? Modo subjuntivo, né, ele exprime uma ação incerta, duvidosa, eventual ou até mesmo irreal, tá bom? Então vamos lá? Vamos falar de cada um deles agora. Vamos lá? Bom, o modo indicativo, pessoal, ele é composto por 6 tempos verbais. São eles: presente do indicativo, né? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito imperfeito do modo indicativo. Tem também 2 tipos de futuro: futuro do presente e futuro do pretérito. Ok? Bom, o que seria o presente do indicativo? O presente, pessoal, indica inicialmente que uma ação ou estado está acontecendo no momento da minha fala, tá? Então, o verbo no presente sempre retrata algo que está acontecendo no mesmo momento da minha fala, ok? Bom, o pretérito perfeito, vamos falar do pretérito agora. Pretérito perfeito, ele remete à ideia de que uma ação aconteceu no passado e se encerrou completamente lá no passado. Tá? Exemplo, ela conquistou a vaga na universidade. Então, o verbo conquistou aqui, a forma verbal conquistou, está no pretérito perfeito por isso, porque nos remete à ideia, né, que essa ação aconteceu no passado e foi encerrada completamente lá no passado, ok? Agora, vamos falar do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele consiste no processo
ou estado verbal que traz a noção de passado. Porém, se supõe que a ação expressa pelo verbo não está encerrada. Exemplo, eles rezavam todos os dias. Então, a forma verbal rezavam está no pretérito imperfeito, justamente, né, por trazer a noção de passado e também expressa algo, né, essa ação verbal expressa algo que não foi encerrada totalmente, né, no passado, ok? Essa ação aqui mostra algo habitual, né, uma ação habitual que estava acostumada a acontecer no passado, ok? Bom, vamos falar agora do pretérito mais que perfeito, tá? Bom, o pretérito mais que perfeito, ele remete à ideia de passado do passado, vamos dizer assim. Ele é empregado quando se faz referência em um mesmo enunciado a mais de uma ação verbal passada, né? Sendo que estas ações ocorreram em épocas diferentes, tá? Ou seja, a ação que for realizada em um tempo mais anterior será representada pelo pretérito mais que perfeito. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Ele fez uma prova ontem semelhante à que fizera no ano passado. Então, essa forma verbal fizera está no pretérito mais que perfeito por isso, tá? É o passado do passado. Está empregando aqui, né? Ela foi empregada, melhor dizendo, né? Para mostrar, né? Para mostrar uma ação verbal passada, tá? Mas que ao mesmo tempo outra ação estava ocorrendo em época diferente, tá? Agora vamos falar do futuro do presente, tá, pessoal? O futuro do presente, o futuro do presente, ele indica um fato que pode ou não ocorrer posteriormente ao momento da minha fala. Exemplo, você me encontrará no baile esta noite. Então, encontrará é a forma verbal do presente, perdoe-me. A forma verbal encontrará é a forma verbal que está no futuro do presente. E vocês podem perceber que indica um fato que pode ou não ocorrer posteriormente. Tá no momento da minha fala. Tá bom? Ok? Tá ok? Vamos falar agora do futuro do pretérito. O futuro do pretérito, pessoal, ele pode expressar um fato futuro em relação a um fato passado, tá? Sendo que a ação só deverá realizar-se se houver a confirmação de uma condição. Exemplo, eu chamaria meu amigo para sair se o celular dele estivesse ligado. Então, a forma verbal chamaria aqui está no futuro do pretérito. Por quê? Porque mostra realmente, tá, uma ação que só vai se realizar, tá, se houver a confirmação dessa condição. E no caso aqui, se o celular dele estiver ligado. Então, essa forma verbal chamaria está no futuro do pretérito por isso. Tá bom, pessoal? Foi? Vamos prosseguir agora? Vamos lá? Vamos falar, né, do modo subjuntivo. Vamos falar sobre os tempos que compõem o modo subjuntivo. São 3. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Vamos lá? Bom, o presente do subjuntivo, pessoal, expressa uma ação duvidosa que poderá ou não ser realizada. Exemplo, é provável que ela saia, né? Então, vocês podem perceber aqui que expressa um desejo, uma vontade, né? Tá? Que você seja feliz. Olha aí, ó, expressa um desejo, uma vontade. Foi? Então, os verbos conjugados, né, no presente do subjuntivo, eles vão expressar essa ação duvidosa, que poderá ou não ser realizada. Ok? No pretérito imperfeito, vamos ver aqui, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Ele vai expressar uma condição não realizável quando vem junto a uma ideia condicional. Exemplo, se tivesse dinheiro, compraria aquela casa. Então, se tivesse, olha o pretérito imperfeito aí, né? E o futuro do modo subjuntivo, ele vai expressar uma ação futura possível, tá? Uma ação futura possível ou uma condição. Exemplo, quando terminar sua redação, avise a professora. Quando terminar, olha o futuro aí. Olha uma ação, né, futura e possível, né? Um outro exemplo, se estiver disponível, faremos uma reunião. Se estiver, olha a condição aí, ó, no futuro, né? Futuro do modo subjuntivo, ok? Bom, como eu falei anteriormente, né, o modo imperativo, ele não possui tempos verbais, mas ele possui duas formas, a forma afirmativa e a forma negativa.
Bom, no imperativo afirmativo, as segundas pessoas, tu e vós, são tiradas do presente do indicativo, né? Sem a letra S no final, tá? Então, as demais pessoas são tiradas do presente do subjuntivo, sem nenhuma alteração. Já no imperativo negativo, todas as pessoas são tiradas diretamente do presente do subjuntivo, sem nenhuma alteração, ok? Com exceção aqui do verbo ser no imperativo afirmativo, né? Se tu, sede vós, ok? Bom, quero mostrar também que existem 3 formas nominais dos verbos. São elas, forma infinitiva, né, forma no gerúndio e também do particípio, ok? O que seria a forma nominal do infinitivo? São verbos terminados em R. Exemplo, devo estudar para a prova. Então, aqui, né, a forma verbal estudar, né, que no caso é o verbo estudar, está na forma nominal do infinitivo, por apresentar essa terminação R, né, que é uma desinência nominal de infinitivo, né? Segundo, gerúndio. Gerúndio são verbos terminados em NDO. Exemplo, estava estudando para a prova. Então, estudando está no gerúndio, porque apresenta a terminação NDO, ok? Agora, a forma nominal do particípio. Existem, né, o particípio regular aqui, no caso, né? Existe o particípio regular. Né? É quando eu tenho um verbo terminado em ido e ado. Né? Cantado, falado, bebido, estudado, comido. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Tinha estudado para a prova. Então, a forma aqui, estudado, a forma verbal estudado, né, se encontra na forma nominal do particípio regular, por apresentar a terminação ado, estudado, ok? Então, são essas 3 formas nominais dos verbos: infinitivo, gerúndio e particípio regular. Bom, vamos falar agora de locução verbal. O que é uma locução verbal? É um conjunto formado por 2 ou mais verbos que expressam uma ideia. E na língua portuguesa, uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar, que pode aparecer conjugado dentro da frase, e pelo verbo principal. Né? No caso, o verbo principal, né, é o verbo de ação, que pode estar no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Exemplos. Estamos fazendo o possível para terminar logo. Para terminar logo. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. Nós temos aqui, né, eu tenho aqui o verbo estar, né, que é o meu verbo auxiliar, que aparece conjugado aqui, né, estamos. Quem estamos? Nós estamos. Então, ele aparece conjugado, esse verbo auxiliar estar. E tenho também o verbo fazer, que é o verbo principal, que está no gerúndio, fazendo. Olha a terminação NDO. Então, eu tenho aqui uma locução verbal. A mesma coisa no segundo exemplo. Vou vender todas as mercadorias e atingir a minha meta. Então, eu tenho uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar conjugado, que no caso aqui, ó, vou, né? E também o verbo vender, que é o verbo principal, que aqui no caso está na forma infinitiva. Vender. Olha a terminação R, a desinência R, desinência de infinitivo, né? Então, aqui eu tenho uma locução verbal também. No último exemplo, ele já havia partido quando chegamos. Então, havia partido. Então, eu tenho uma locução verbal, né? Eu tenho aqui o verbo auxiliar, né? Que é o verbo haver, né? Que aparece conjugado. E o verbo partir, que é o verbo principal, que aqui, no caso, aparece, né, na forma particípia, né? Então, havia partido. Então, eu tenho uma locução verbal. Bom, agora nós vamos falar dos elementos mórficos, né? Os elementos mórficos dos verbos. Quando eu falo em elementos mórficos, eu estou me referindo aos morfemas, tá? E esses elementos mórficos, né? Esses morfemas, eles têm nomes. São eles: radical, vogal temática, tema, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Ou seja, são esses elementos mórficos, né, que formam, né, os nossos verbos, que constrói, que participam da construção, né, dos verbos, ok? Vamos começar falando aqui sobre o radical, vogal temática, vamos lá? Pessoal, para identificar o radical e a vogal temática dos verbos, é somente, tá? Somente, é muito fácil, é muito fácil. Somente é necessário retirar primeiramente o radical e o que sobrar, né, no caso a vogal que sobrar é a vogal temática. Então vamos pegar como exemplo o verbo cantar. Cantar eu tenho aqui cante, que é o meu radical. Depois do radical vem uma vogal temática, que é a vogal A. Esse R nós chamamos de desinência de infinitivo, ok? É essa desinência que coloca o meu verbo na forma infinitiva.
Então, eu tenho o radical Kant mais a vogal temática A. Foi? O verbo viver, eu tenho aqui o radical vive. Depois do radical tem uma vogal temática, que é a vogal E. E esse R também é chamado de desinência do infinitivo, de infinitivo, tá? Que coloca meu verbo numa forma infinitiva, viver. O verbo partir, eu tenho o radical part. Esse I que vem depois do radical é chamado de vogal temática. Tá? Sempre serão vogais temáticas. As vogais A, E e I. Tá? Porque pertencem, né, elas que ajudam a formar, né, a desinência de infinitivo dos verbos. Tá? Cantar. Aí, ó. Olha o ar. Esse ar é formado pelo, né, esse final ar é formado pela vogal temática A e pela desinência de infinitivo R. Viver, esse E é a vogal temática mais a desinência de infinitivo R. Partir, esse ir é formado pela vogal temática I mais a desinência, né, de infinitivo R, formando então o verbo no infinitivo partir. Tá? Então, radical, né, sempre depois do radical virá a vogal temática, ok? Vamos prosseguir? E o que é tema? Tema é quando eu junto o radical mais a vogal temática. Então vamos lá, radical Kant mais vogal temática A, se nós juntarmos, vai resultar no tema. Quem é o tema? Canta. Então, o tema é sempre resultado da união do radical mais vogal temática. Ok, pessoal? Bom, vamos falar sobre desinência, né? Exatamente. O que é desinência? Desinência é o elemento final do verbo, que vai designar o modo e o tempo, o número e a pessoa em que o verbo está flexionado. Então, vamos lá? Bom, dentro desse estudo, né, de elementos mórficos dos verbos, existem dois tipos de desinências. São elas, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Bom, a desinência modo temporal é aquela desinência que vai designar, né, o modo e o tempo verbal, é o modo verbal e o tempo verbal em que o meu verbo está flexionado. Exemplo, pensavam. Então aqui eu separei a desinência vá. Essa desinência vá, ela é chamada de desinência modo temporal. Por quê? Porque ela me indica o modo e o tempo verbal que o meu verbo está flexionado. Então, aqui pensavam, esse vá, né, é uma desinência modo temporal que nós vamos chamar, né, de tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, a forma verbal pensavam está conjugado no tempo, né, do pretérito imperfeito do modo indicativo, ok? Mexias, olha aí, ó, eu separei aqui, eu destaquei a desinência ia. Essa desinência também é chamada de desinência modo temporal, porque me indica o modo verbal e o tempo verbal em que o meu verbo mexer está flexionado. Então, essa desinência ia pertence ao pretérito imperfeito do modo indicativo também. Ouvíramos, né? Ouvíramos. Eu ouvira, tu ouviras, ele ouvira, não é isso? Nós ouvíramos. Então, esse ra, essa desinência ra, é uma desinência modo temporal em que indica, né? Ela indica que a forma verbal ouvíramos está conjugada no tempo do pretérito mais que perfeito do modo indicativo, ok? Bom, para indicar o número e a pessoa é a desinência número pessoal. Então, essa desinência número pessoal, ela vai indicar o número e a pessoa na qual o meu verbo está flexionado. Então, pensavam, essa desinência M no final, né, indica o número e a pessoa que esse verbo está flexionado. Eles pensavam. Então, aqui está conjugado na terceira pessoa do plural, ok? Eles, né? Eles pensavam. Mexias, eu mexia, tu mexias. Esse S aqui é uma desinência, tá? Essa letra S é uma desinência número pessoal, porque indica o número e a pessoa na qual o verbo, né, na qual a forma verbal mexias está flexionada. Então, mexias, né? Tu mexias, está flexionado aqui, está conjugado na segunda pessoa do singular. Quem é a segunda pessoa do singular? Tu mexias, não é isso? Ouvíamos. Esse mos também é uma desinência número pessoal, porque indica o número e a pessoa na qual a forma verbal ouvíamos está flexionada. Então, nós ouvíamos. Então, aqui, mos é uma desinência número pessoal, porque se refere à primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Ok, pessoal? Mais um exemplo, que vai indicar modo, tempo, número e pessoa.
Amava. Esse vá é uma desinência modo temporal, não é isso? Pertence ao pretérito imperfeito do modo indicativo. Amavas. Esse S é uma desinência número pessoal, porque indica a pessoa e a pessoa e o número a qual a forma verbal amavas está flexionada. Eu amava, tu amavas. Então, amavas, né, está conjugado na segunda pessoa do singular. Tu amavas. Então, esse S é chamada de desinência número pessoal. Ok, pessoal? Bom, mais uma vez, né? Só para a gente revisar, desinências verbais indicam o modo, né? O número, pessoa e tempo dos verbos. Exemplo, cantávamos. Então, o radical aqui é cant. Depois do radical tem uma vogal. Essa vogal é chamada de vogal temática. Se eu juntar radical mais vogal temática, eu tenho tema. Quem é o tema? Canta. Depois eu tenho mais uma desinência, a desinência vá. Essa desinência ela vai indicar o modo e o tempo verbal na qual a minha forma verbal cantávamos está flexionada. Então, esse vá nós chamamos de desinência modo temporal. Ela está conjugada, né, no pretérito imperfeito do modo indicativo. E essa desinência mos indica o número e a pessoa na qual a forma verbal está flexionada. Quem é que cantávamos? Nós cantávamos. Então, esse mos é uma desinência número pessoal porque se refere à primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós cantávamos. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui os nossos estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários. Tá bom, meus amores? Bom, desejo a todos bons estudos, ok? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!